Sempre que se fala de Martinho Lutero ou da Reforma Quinhentista, é costume associar-lhe de imediato as 95 teses ligadas à imagem difundida pela tradição da sua afixação pelo monge Agostinho na porta da igreja de Wittenberg. Deixando de lado a questão de saber se de facto ele as afixou, ato de que historiadores recentes manifestam comprovadas dúvidas, o importante é saber em que consistem, qual a sua origem e quais as consequências da sua afixação. De facto, é pouco provável que Lutero as tenha afixado publicamente na porta da igreja, em primeiro lugar porque elas se destinavam a ser discutidas em privado entre os seus pares e, em segundo lugar, pela sua surpresa ao saber que, embora redigidas em latim, circulavam entre o povo já traduzidas para alemão. As teses, ao contrário do que possamos pensar, porque associamos o termo tese a um documento mais ou menos volumoso de muitas páginas, não passam de frases muito curtas, sintetizadoras de um pensamento ou ideia que se pretende discutir. Era uma prática corrente entre os académicos. Já Wycliffe, cerca de século e meio antes do Lutero, publicara em 1376 18 teses, algumas das quais detinham e defendiam as mesmas ideias do monge Agostinho, pelo que se supõe que este terá sido influenciado por aquele. De resto, o próprio Lutero, em setembro de 1517, havia escrito 97 teses que, em certos aspectos, eram muito mais interessantes e importantes do que as 95 difundidas no mês seguinte. A existência dessas 97 teses prova que o choque de Lutero com uma certa prática teológica da Igreja de então já estava em marcha, tanto mais que pouco depois, a 31 de outubro, na esteira da venda das indulgências pelo dominicano Johann Tetzel, não se coíbe de manifestar de forma veemente o seu desagrado pelo que ele considerava um vergonhoso comércio religioso. As indulgências, que Lutero não põe em causa, consistem, em suma, na concessão do perdão pelos pecados cometidos. Sucede que o Papa Leão X autorizou que as indulgências fossem concedidas a troco de uma contribuição monetária, envolvendo assim os fiéis no esforço de construção da Basílica de São Pedro. A tarefa dessa concessão, apresentada como venda de indulgências, foi atribuída a Tetzel, que não se coibiu de utilizar autênticas técnicas de marketing. A ele se atribui a frase de que a alma sai do purgatório no preciso momento em que a moeda ressoa na caixa. Ora, Lutero, tendo já descoberto pela leitura de Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele, Evangelho, se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé, que o cristão recebe diretamente de Deus a sua justificação por meio da fé na promessa da Escritura, rebela-se contra esta prática, atacando-a de forma violenta nas suas 95 teses, em documento que pretende seja discutido dentro da Igreja pelos teólogos. O resultado desse ato foi que, extremadas as posições entre a Santa Sé e Lutero, este manteve-se firme nas suas posições e convicções, aceitando retratar-se apenas se lhe demonstrassem o seu erro pelas Escrituras. Irredutível, Lutero não viu outro caminho senão romper com a Igreja Católica Romana para que, em sentido contrário, não pusesse em risco a sua própria sobrevivência física. O resto é história. Da sua ação
resulta a ruptura do edifício religioso até então monolítico da cristandade ocidental e, com outros interesses à mistura, a Europa passa a contar desde então com duas visões teológicas do Evangelho.